A medicina e outras ciências conseguiram produzir soluções e tratamentos para muitos problemas de saúde. Mas por que, em pleno século XXI, doenças como dengue, zika ou chikungunya continuam fazendo parte do cotidiano? A partir dessa questão, nós vamos descobrir que essas, entre outras doenças, fazem parte daquelas que são consideradas como sendo doenças negligenciadas. Isso porque, entre outros fatores, não fazem parte dos interesses e dos esforços nas regiões mais ricas e desenvolvidas do mundo. Vem comigo! Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo tranquilo, sossegado e que vocês estejam prontos e prontas para essa questão da FUVEST, que começa nos dizendo o seguinte: que a pandemia da Covid-19 acendeu o alerta sobre os impactos que a rápida disseminação de enfermidades produz em um mundo cada vez mais globalizado. Além disso, ressaltou a importância das pesquisas científicas na descoberta, tratamento e controle de doenças tropicais negligenciadas, muitas delas recorrentes em diferentes países do mundo. Os mapas a seguir indicam as taxas de incidência de doenças tropicais negligenciadas, total de casos por milhão de habitantes e o Produto Interno Bruto, PIB, por per capita, o PIB per capita dos respectivos países. Depois aí dessa contextualização, nós temos o suporte mapa, aliás, são dois mapas que a gente está observando aí. O primeiro deles tem o título de Distribuição das principais doenças tropicais negligenciadas, com o total de casos a cada milhão de habitantes. Então você tem ali uma tabela, quando o número é menor do que 0,1 por milhão, até números maiores do que 7,5 casos por milhão de habitantes. E a gente percebe claramente uma grande concentração desses casos nos países africanos. Existe uma concentração um pouco menor em partes do Sudeste Asiático, da América Latina, mas a África é o lugar onde as concentrações são mais altas. Sendo que os países ricos do hemisfério norte, a Austrália e a Nova Zelândia têm concentrações muito baixas. E depois o segundo mapa nos traz o PIB per capita dos países. PIB per capita é o PIB por habitante. Você pega o PIB do país, o PIB que é a soma de tudo aquilo que é produzido por um país durante um ano, toda a riqueza produzida, dividido pelo número de habitantes. E você vai ter um número médio do PIB per capita. Os países de maior PIB per capita do mundo, que são aqueles países mais ricos, mais enriquecidos, do tipo Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental, a Austrália, a Nova Zelândia, normalmente esses países eles também aí acabam tendo PIB per capita muito alto, e se você comparar com o primeiro mapa, também são países nos quais essas doenças negligenciadas têm um índice muito baixo em comparação com o resto do mundo. Mas, depois de olhar para esses mapas, indo lá para o enunciado, ele diz assim: em relação à incidência de doenças tropicais negligenciadas, é correto afirmar alguma coisa. Em primeiro lugar, a gente está lidando aqui com conceitos como PIB per capita, falando de doenças tropicais negligenciadas, mas essencialmente aqui, entre os temas que estão sendo trabalhados na questão, está a representação cartográfica. Porque, mesmo que você não conheça muito bem esses termos, se você compreender muito bem a existência de elementos essenciais para que você compreenda um mapa, você vai conseguir resolver a questão. Porque quando falamos em representação cartográfica, na cartografia, você vai perceber que em representação cartográfica, os mapas podem ter diferentes temas. E um bom mapa vai ter, além da legenda, do título, às vezes vai ter a fonte. No caso aqui a gente não tem todos esses elementos, mas um bom mapa costuma ter título, tema, legenda, escala, fonte, a direção do norte geográfico. Aqui a gente tem alguns desses elementos da representação cartográfica. E a gente tem também aqui um esquema de cores que, quanto mais quente a cor, indo do amarelo mais claro para o vermelho mais escuro, maior é a intensidade de algum processo. Então, normalmente, quando você quer demonstrar intensidade de algum fator, você pode usar cores quentes como essas aqui, tons aí mais alaranjados, avermelhados, até tons de amarelo mais claros. Então, essa gradação ela também é usada para representar fenômenos que podem ser menos ou mais frequentes, de menor ou maior intensidade. Mas, essencialmente, aqui a gente está falando de cartografia temática, porque os mapas estão lidando com temas específicos. Mais especificamente com doenças tropicais negligenciadas. E essa comparação entre as doenças tropicais negligenciadas
e os indicadores socioeconômicos, que também é outro tema, mais especificamente falando sobre PIB per capita. Como eu já disse para vocês, falar de PIB per capita é falar do total de riquezas produzidas pelo país ou por uma região durante um ano, pegar esse valor e dividir pelo número de habitantes. E você vai chegar a um PIB per capita em cada região. E aí, para a gente compreender essas doenças tropicais negligenciadas, vamos lá voltar para os mapas. Vamos olhar esses mapas. Como eu disse para vocês, as regiões do hemisfério norte, como a dos Estados Unidos e do Canadá, por exemplo, assim como as áreas ali do norte da Europa, realmente elas não têm uma incidência muito elevada de doenças. Por exemplo, Canadá e Estados Unidos têm um menor índice, menos de 0,1 por milhão. Enquanto que a gente percebe um número um pouco mais alto em outras partes ali do mundo, como por exemplo no Sudeste Asiático, uma parte da Ásia Central, você tem números um pouco mais elevados. A Rússia, se vocês pararem para olhar ali no extremo norte do planeta, ela também está marcada, porque em alguns contextos essas doenças negligenciadas de caráter tropical também podem atingir países temperados, quando, por exemplo, ondas de calor mais intenso atingem essas nações. E na Europa, por exemplo, você não tem informações que são aplicáveis, porque boa parte da Europa não tem registros, pelo menos registros frequentes, desse tipo de doença. Enquanto que aí a gente vê que a África, praticamente como um todo, tem números muito elevados. Na América Latina, os números não são tão elevados quanto os da África, mas você tem também alguns casos. O Brasil aí está marcado, com o número de doenças tropicais negligenciadas aí entre 1,5 e 2,99. Então, não é irrelevante. Então, aí a gente tem esse panorama. E a gente percebe também que existe uma ligação muito forte entre essas doenças tropicais negligenciadas e a distribuição de riquezas. E por que eu estou falando de doenças tropicais negligenciadas? Porque quando a gente fala de negligência, significa que em função de algum fator, de algum motivo, essas doenças não são prioritárias em termos de combate. Por exemplo, os laboratórios farmacêuticos, os principais institutos de pesquisa do planeta, não têm uma dedicação tão grande às doenças tropicais. Isso porque essas doenças que são tropicais não atingem países ricos de maneira relevante. Então, falar, por exemplo, de dengue, de zika, de chikungunya, falar de febre amarela, não é falar de doenças que atingem em cheio países mais ricos. Então, esses países, por terem a concentração da maior parte das pesquisas, dos laboratórios, acabam não tendo tanto interesse em pesquisar essas doenças no sentido de erradicá-las. E quando a pesquisa existe, ela não é suficiente, em termos de financiamento, em termos de recursos, para que elas sejam erradicadas. E nós já sabemos, principalmente a partir da experiência da Covid-19, que quando há interesse, quando há um esforço conjunto, o dinheiro aparece. O dinheiro aparece, as pesquisas andam rapidamente, as soluções são realmente de larga escala, de muito larga escala, e atingem o mundo inteiro. Tanto é que, em pouquíssimo tempo, houve um esforço dessas nações, principalmente, para que a Covid pudesse ser combatida, controlada e até pudéssemos ter vacinas. Ou seja, se houvesse maior esforço, maior vontade, muito provavelmente, muitas destas doenças já estariam ou praticamente ou então totalmente erradicadas. Felizmente, nas últimas décadas, os países em desenvolvimento de maior porte, como o caso do Brasil, têm investido bastante em pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico, mesmo com algumas instabilidades, como no caso do próprio Brasil, onde há um ambiente de instabilidade política que impede um progresso de longo prazo. Mas o fato é que nações que hoje estão se tornando mais fortes, que têm hoje um nível de pesquisa cada vez mais alto, estão contribuindo bastante para que aos poucos essas assimetrias, essas diferenças comecem a diminuir. Então, se houver investimento, se houver vontade política, se houver pesquisa, formação de gente para que isso aconteça, muito provavelmente, não só o Brasil, mas outros países desenvolvidos, em desenvolvimento de maior porte econômico, poderão, quem sabe, serem aí protagonistas na erradicação da maior parte dessas doenças tropicais. Mas, voltando lá para o enunciado, que diz que em relação à incidência de doenças tropicais negligenciadas, é correto afirmar alguma coisa, a gente só pode marcar aqui a letra D de doença, que fala que na América do Norte, com elevado PIB per capita, a incidência ela é menor
em comparação com o Oriente Médio. Se a gente olhar os dois mapas, a gente vai perceber que, principalmente no caso do primeiro, né, porque está falando aqui de doenças, incidência de doenças de PIB, você vai perceber que na América do Norte a incidência de doenças é menor, né, e também aí o PIB per capita é mais elevado. Enquanto que no Oriente Médio, em comparação com a América do Norte, a gente vai perceber ali uma maior incidência de doenças e, claro, países que não têm um PIB per capita tão elevado quanto os Estados Unidos. Não podemos falar da letra A, que diz que na África é maior a incidência de doenças nos países com os maiores PIB per capita, porque é ao contrário. Os países que têm maior PIB per capita têm menor incidência de doenças. A letra B fala que na Ásia é menor a incidência de doenças com os menores PIB per capita, o que não faz sentido, né? Na verdade, a incidência de doenças tropicais ela é menor nos países com maior PIB per capita. Na letra C, então a B está incorreta, a letra C diz que na América do Sul ela é menor nos países da América Latina e fala que os países da América Latina têm os menores PIB per capita da região, o que não é verdade. Se você olhar o mapa do PIB per capita, né, Argentina, Uruguai, Chile, são países que têm ali, os países mais ao sul, né, do Cone Sul, são países que têm maior PIB per capita, né, o mapa indica isso. Então a letra C está incorreta, assim como a letra E, que diz que na Oceania, apesar do PIB per capita elevado, verifica-se alta incidência, o que não é verdade. A Austrália, ela se inclui no grupo de países do norte econômico. Então percebam, mesmo que a Austrália tenha a incidência de doenças tropicais, por ter uma parte do seu território dentro dos domínios tropicais, a incidência de doenças tropicais é relativamente baixa. Por que será que isso acontece? Será que é porque existe uma educação de qualidade que permite às pessoas terem uma vida de melhor qualidade, que possam se cuidar melhor, ter melhor acesso à saúde, a métodos preventivos, a cuidarem dos seus ambientes de maneira a não sofrerem as mesmas consequências de outros países que têm ambientes tropicais também? Pois é, essa é uma outra questão que fica. Ou seja, só mesmo a alternativa D para essa questão. Por hora, eu espero que vocês tenham curtido essa questão. Assunto doenças tropicais negligenciadas, aliás, é um assunto super interessante. Quem sabe eu faço um vídeo a respeito disso? Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, acharem que é possível um vídeo desse, então me digam nos comentários, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido e que vocês continuem nos acompanhando. Até mais!